Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Bom, pessoal, é um exercício extenso, ele não é tão difícil quanto a gente imagina, mas ele requer bastante conceitos anteriores, estequiometria, solução, cinética, equação, apesar de que tá falando aqui de oxirredução, não vai ser tão necessário assim. Mas já vou falar, esse exercício provavelmente vai ser longo, tá? Então, vamos com calma, vamos lá. Então tá aqui, ó. Em solução aquosa, iodeto de potássio reage com persulfato de potássio, K2S2O8. A formação de iodo, tá? E de sulfato de potássio. Então, pois muito bem, ele está fornecendo a reação aqui. Tá vendo que ele só forneceu a fórmula molecular do persulfato de potássio. Iodeto de potássio, iodo e sulfato de potássio, a gente tem que saber, tá bom? No estudo cinético desta reação, foram realizadas 4 experiências, que estão aqui. Em cada uma delas foram misturados volumes adequados de soluções estoque dos dois reagentes, ambas de concentração 4 vezes 10 elevado a menos 1 mol por litro, tá? Ou seja, as duas soluções, tanto de iodeto quanto de persulfato, nós temos a mesma concentração. Então, isso é muito importante para a gente fazer os cálculos futuros. E, a seguir, foi adicionada água até que o volume final da solução fosse igual a 1 litro. Então, tá, nós temos 1 litro de solução. Das duas a 4 vezes 10 elevado a menos 1 mol por litro. Beleza. Tá? Esses são dados importantes. Na tabela estão indicadas as concentrações iniciais dos reagentes, logo, após a mistura e adição de água, tempo igual a 0. Ou seja, nós temos a concentração de iodeto, olha aqui, ó, tá? O ânion iodeto e o ânion persulfato. Então, a gente coloca os dois para reagir, tá certo? E cada um na sua temperatura, tá legal? Então, beleza. Então, aqui, ó. A seguir está o gráfico correspondente ao estudo cinético citado e também uma tabela a ser preenchida com os volumes das soluções de estoque e os de água necessários para preparar as soluções de experiências de 1 a 4. Tá no próximo slide, tá? Como a, ele vai perguntar aqui, ó. Escreva a equação química balanceada que representa a reação de oxirredução citada, ou seja, iodeto de potássio com persulfato formando iodo e sulfato de potássio. Quando nós formos para B, pessoal, a gente vai lá para B e ele vai perguntar falando, ó, preencha a tabela a seguir. Mas vamos responder a A primeiro. Aqui, a A é mais simples. Então, nós temos aqui, né, pessoal, ó, nós temos iodeto de potássio, que é essa fórmula aqui. A gente tem que saber, bom, para esse exercício, sim. Mais persulfato de potássio, persulfato de potássio, que é K2S2O8. E ele fala que forma o quê? Iodo, ou seja, I2 mais sulfato de potássio, ou seja, K2SO4. Ah, mas nós deveríamos saber o sulfato, o iodeto de potássio e o iodo? Tá? Pessoal, eu já vou direto ao balanceamento, por quê? Para a gente economizar espaço. Balanceamento, escreve a equação e tudo que tem de um lado, obrigatoriamente a gente tem que verificar do outro. Então, quando a gente vai balancear, ó, eu tenho 2 iodos lá no produto, né? Eu colocando 2 iodos, ó, 2 iodetos de potássio, balanceei o iodo. O potássio, pessoal, agora eu tenho 2 mais 2, eu tenho 4. Aqui no produto, no sulfato, eu só tenho 2. Então, 2 vezes 2, 4. Bateu. Enxofre, eu tenho 2. Não tenho 2 enxofres aqui, ó. 2 enxofres. 8 oxigênios, 2 vezes 4, 8 oxigênios. Então, a A é só isso, tá? A A relativamente é fácil. Claro que nós temos que lembrar essas fórmulas, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó. Então, a A foi respondida. Na B, ele fala, ó, preencha a tabela da página a seguir. Depois, qualquer coisa, a gente volta, tá? E lê a C, tá bom?
Porque ele pede para que, ó, no gráfico preencha cada um dos círculos com um número correspondente à experiência realizada. Justifique sua escolha com base em argumentos cinéticos e na quantidade de iodo formado em cada experiência. Bom, como vocês têm o exercício em mãos aí, a gente consegue chegar. Aqui, eu vou fazendo por etapa que eu acho que fica muito melhor, tá bom? Então, a A tá aí. Bora, próximo. Ele pede para preencher a tabela a seguir, certo? Pessoal, nós temos a tabela aqui a seguir, certo? Então, nós temos a experiência 1, 2, 3 e 4. Nós temos o volume de solução de iodeto de potássio, volume estoque, né, da solução estoque de persulfato e o quanto que a gente adicionou de volume de água. Pessoal, como que a gente vai fazer isso daqui? Lembrem-se, é sempre para 1 litro, tá? Sempre para 1 litro. Então, ele não fala assim, ó, a solução, estoque de ambas. Então, vou até colocar aqui, ó, estoque. Qual que é a concentração dessas soluções estoques? Não são 4,0 vezes 10 elevado a menos 1 mol por litro? Então, nós temos a concentração estoque. Agora, pessoal, fica muito mais fácil. Tá vendo que as experiências, ela tem uma determinada concentração tanto de iodeto, que é do iodeto de potássio, e também do persulfato, do ânion persulfato, que vem do persulfato de sódio. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer um cálculo que vai servir para os dois. Tá certo? Então, quando a gente tem essa concentração aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar a concentração. Como é mol por litro, é molar, ou molaridade, né? Como a gente é esse M diferente aqui, ó. Tá vendo que nós temos apenas duas concentrações? Nós temos 1 vezes 10 elevado a menos 2 e 2 vezes 10 elevado a menos 2. Para ambas. Como a gente parte? Claro, a gente está calculando cada uma para uma, tá? Tipo, soluções distintas. Como a solução e a concentração é a mesma da solução estoque das duas soluções, então a gente vai fazer um cálculo e serve para os dois. Então vamos fazer o cálculo de quantos ml, ó, só para a gente ter uma noção aqui, tá? A gente vai pegar o quanto nós temos aqui, ó. Vamos pegar a concentração de 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Lembre-se que ele fala o quê? Nós depois vamos adicionar água até 1 litro. A gente não pode esquecer dessa informação. Então, pois muito bem, pessoal. Nós não temos uma solução de 1 litro da nossa solução estoque de 4 vezes 10 elevado a menos 1. Quantos ml, ou quantos litros, né? A gente pode também calcular em ml. Quantos ml nós vamos retirar dessa solução estoque para que tenha a concentração de 1 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Então, a gente vai fazer exatamente dessa maneira. Pessoal, eu vou colocar 4, que é a mesma coisa, tá? Eu vejo como melhor não colocar 4,0. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós temos a solução estoque de 4 vezes 10 elevado a menos 1 mol em 1 litro, certo? A gente preparou lá da solução estoque, tá certo? Quantos ml a gente vai pegar dela para obter essa concentração de 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Ou seja, quantos ml será? X. Então, a gente vem aqui, ó. Regra de 3. Fazendo a regra de 3, pessoal, vai ficar exatamente isso daqui, não vai? Ó? 4 vezes 10 elevado a menos 1, x... Opa, x, que é igual 1 vezes 10 elevado a menos 2 vai dar a mesma coisa, tá? Então, 1 vezes 10 elevado a menos 2, que é vezes 1, vai ser ele mesmo. O 4 vezes 10 elevado a menos 1, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, nós teremos aqui, ó, x é igual 1 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 1. Quanto que vai me dar essa encrenca aqui? Ó? Então, vou colocar x aqui embaixo. X, vamos manter a base 10. Então, a gente deixa ali no canto. Quanto que é 1 dividido por 4? 1 dividido por 4, pessoal, se você pegar a calculadora aí, vai dar quanto? Vai dar 0,25.
tá certo? Vezes 10 elevado a quanto? Quando a gente tem a mesma base, no caso a base 10, e tem uma divisão entre essas mesmas bases, o que a gente faz com o expoente? Nós pegamos o expoente e subtraímos. Então não vai ficar menos 2 menos menos 1? E como que a gente faz isso daqui? Tá? A gente vai pegar aqui, ó. Menos 2 menos menos 1 não é a mesma coisa que menos 2 mais 1? Então vai ficar menos 1. Só que o seguinte, pessoal, qual foi a unidade de medida que nós utilizamos? Nós utilizamos litros. Então a gente achou isso em litros, mas ele está perguntando em ml. E agora, o que a gente faz? Pessoal, se nós temos em ml, nós vamos converter para... a gente descobriu litros e temos que converter para ml, nós vamos multiplicar por 1000, tá certo? Ou seja, 10 elevado ao cubo. 1000, aqui, ó, vou até colocar aqui embaixo, ó. 1000 não é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo, certo? Então, vou pegar esse valor e vamos multiplicar por 10 elevado ao cubo. Quanto que vai dar? Tá vendo que a gente tem a mesma base? Então, vamos manter, ó, 0,25, que foi o que a gente descobriu, vezes 10 elevado a quanto? Quando a gente tem uma multiplicação de mesma base, nós somamos os expoentes. Então, menos 1 mais 3 vai dar 2. Só que mLs. Tá vendo que o número aqui, pessoal, ele está em notação científica? Vamos tirá-lo. Eu acho que agora a visualização fica até melhor tirando. Quanto que é 0,25 vezes 10 elevado ao quadrado? Eu ando com duas casas para a direita. Então, ó, 1, 2. Ou seja, x igual 25 ml. Entenderam da onde eu tirei, pessoal? Tá vendo que eu fiz bem o passo a passo, eu fiz bem calmo, bem tranquilo. Agora, pessoal, onde tiver 1 vezes 10 elevado a menos 2, nós temos quantos ml? 25. Tá vendo que nós temos na experiência 1 tanto de iodeto quanto de persulfato? Ou seja, então nós colocamos 25 ml. Esse é o volume que a gente pegou. Só que também a gente pegou o quê? 25 ml de persulfato. Tá vendo que... E outra coisa, tá vendo um dado importante? Vou voltar um slide aqui para voltar para esse, ó. Ele fala aqui, ó. Foi adicionada água até que o volume da solução fosse igual a 1 litro, ou seja, 1000 ml, certo? Voltando para cá, olha lá. Se eu tenho 25 ml mais 25 ml, coloquei para reagir e completei com água para 1 litro, quanto que eu tenho? Então, ó, 25 ml mais 25 ml, eu tenho um total de 50 ml dos reagentes. Se eu tenho 50 ml, precisei, ó, vou até colocar aqui, ó, 1 litro não equivale a 1000 ml. Ou seja, quanto que eu coloquei de água para completar para 1 litro? Eu coloquei 50 ml de iodeto, desculpa, 25 ml de iodeto e 25 ml de persulfato. No total, eu tenho 50. Se eu subtrair de 1000, vai dar quanto? Não vai dar 950? Ou seja, então quanto que nós adicionamos de água? 950 ml. Tá bom? Então, só para a gente ter uma noção daquilo que a gente fez. Então, onde tudo que tiver 1 vezes 10 elevado a menos 2, eu vou colocar 25 ml. Então, ó, 25 ml. Aqui eu tenho 25 ml aqui. E 25 ml também aqui, certo? Agora, pessoal, eu vou até fazer isso daqui, ó. Agora, eu não preciso nem fazer o próximo cálculo. Porque, ó, a minha concentração molar de 2, ó, 0 vezes 10 elevado a menos 2, não é o dobro. Só para a gente ter a noção aqui. Não é o dobro de 1 vezes 10 elevado a menos 2? É o dobro, não é? Ou seja,
quanto que vai ser em relação a ml. Se eu fiz o cálculo lá e de 1 vezes 10 elevado a menos 2 eu peguei 25 ml, para pegar 2 vezes 10 elevado a menos 2 eu vou pegar o dobro. Quanto que é o dobro de 25? Não é 50 ml? Então, pessoal, eu vou até colocar y aqui, só para a gente mudar. Vai ser 50 ml. Tá certo? Lembrem-se, tá? Que é aqui, ó, eu fiz um cálculo e descobri quantos ml eu preciso pegar para ter a concentração de 1 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Certo. Se eu estou pegando o dobro da concentração, eu estou pegando quanto? 50 ml. Certo? Então agora, onde está tudo vezes 2 elevado a menos 2, eu vou pegar e vou colocar o quê? 50 ml. Então, ó, 50 ml aqui, 50 ml aqui e 50 ml aqui. Agora, com isso, a gente consegue descobrir o quê? O volume de água que a gente precisa. Agora tá bem mais simples, né? Tá bem mais fácil, vamos dizer assim. Tá vendo que aqui, pessoal, eu peguei 50 ml de iodeto e 25 de persulfato? Quando eu juntando os dois, não dá 75? Quanto falta para completar 1000 ml, ou seja, 1 litro? Vai me faltar 925. Certo? 925. Maravilha. Aqui, ó, 50 ml mais 50, nós temos 100. Quanto que a gente precisa de água? Para 1 litro ou 1000 ml, nós precisamos de 900 ml. Tá legal? Aqui, ó, 25 com 25 vai ficar a mesma coisa. A gente precisa de 950 ml. Tá legal, pessoal? Então a gente já completou a tabela. Tá vendo que foi um pouquinho mais elaborado? Não é difícil, mas claro, a gente tem que lembrar de todo o conceito. É complicado. Mas nada que a gente não deu jeito, tá bom? Pessoal, então vamos lá, ó. Eu vou voltar um slide pra gente verificar o quê? Qual que é a pergunta C? A pergunta C, não tá aqui, ó. No gráfico, preencha cada um dos círculos com o número correspondente à experiência realizada. Justifique sua escolha com base em argumentos cinéticos e na quantidade de iodo formado em cada experiência. Então, pessoal, eu vou pegar essa equação aqui, tá? Que a gente fez na A, e a gente, para responder a C, a gente vai usar isso aqui. Vocês vão ver que é bem mais fácil. Então, vamos lá. C. O bom que também já estava a pergunta aqui, né? Então, vamos pegar lá, ó. A equação balanceada, não é isso daqui, ó? 2 iodeto de potássio mais persulfato de potássio, formando iodo, que é I2, mais 2 mols de sulfato de potássio. Tá legal? Pois muito bem. Pessoal, o que ele quer? Ele quer que a gente preencha esses números aqui, ó, dentro desses círculos. Tá bom? E referente à tabela. Com essa tabela, pessoal, a gente consegue resolver tudo, tá? Eu vou até colocar os coeficientes em vermelho para que a gente tenha uma noção e uma visualização melhor. Então, nós temos aqui, ó, 2, aqui nós temos 1, aqui nós temos 1 e aqui nós temos 2. Então, o que ele pergunta? Ele quer, ó, justifique sua escolha com base em argumentos cinéticos e na quantidade de iodo formado. Então, o sulfato de potássio não nos interessa. Nos interessa o iodo que está sendo formado aqui, tá bom? A gente tem que ficar muito ligado nisso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, tá vendo que 2 mols de iodeto de potássio reage com 1 mol de persulfato de potássio, formando 1 mol de iodo? Isso é um dado extremamente importante em questão do balanceamento, tá? Então eu vou escrever aqui embaixo, ó, só aquilo que nos interessa. Então nós temos aqui, ó, 2 mols de iodeto de potássio reage. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 1 mol de persulfato
forma 1 mol de I2, que é o meu iodo, tá bom? Eu quero que vocês tenham isso bem em mente agora, por quê? Agora a gente vai utilizar as soluções, os cálculos de soluções. Mas como assim? Calma, a gente vai resolver. Então vamos pegar aqui, ó, o experimento 1, que a gente vai fazer um cálculo nele aqui, ó. Então pega aqui, ó, experimento 1. Quanto que eu tenho, ó, em relação também a outra coisa. Tá vendo que eu preciso sempre o dobro de iodeto de potássio para reagir com a metade de persulfato? Como assim? Tá vendo que eu preciso de 2 mols de iodeto de potássio para reagir com 1 mol de persulfato? Ou seja, 1 não é a metade de 2? Então, tudo que eu utilizar de iodeto, eu vou precisar de metade de persulfato, formando 1 mol. Ou seja, a quantidade que eu utilizar de persulfato é a quantidade que vai ser formada de I2, tá? No nosso iodeto. Como assim? Vamos para o cálculo, que fica mais fácil. Tá vendo aqui, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, primeira experiência. Nós temos 1, olha lá, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol de iodeto, certo? Então, vamos colocar o iodeto aqui, ó. Mol por litro. Quanto que nós temos de persulfato na experiência 1? De persulfato, pessoal, nós temos aqui, ó, S2O, 8, 2 menos. Então, esse é o meu íon. Eu não vou ter 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro? Também. E de iodeto? Quanto que eu vou formar? Certo? Pessoal, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Tá vendo que se eu tenho... Vamos esquecer a base 10, tá? Por enquanto. Por que a gente vai esquecer a base 10? Eu vou apagar esse número aqui, mas eu só tô pra gente ter a noção. A base 10 vai ser formada em tudo, porque todo base 10 não é vezes 10 elevado a menos 2, então a gente não precisa se preocupar, porque sempre vai ser lá, vezes 10 elevado a menos 2. Então a gente tem que ter isso em mente. Então vamos lá. Se eu tenho 1 mol, 1 vezes 10 elevado a menos 2, não podemos esquecer isso. Se eu tenho 1 de iodeto, eu vou precisar de quantos de persulfato para reagir? Eu não vou precisar da metade dele? Por quê? Não é 2 para 1 de persulfato? Ou seja, eu tenho 2 mols de iodeto para 1 mol de persulfato. Se eu tenho 1 mol de iodeto, quanto que eu vou precisar de persulfato? A metade. Qual que é a metade de 1? Meio, não é? Então, ó, se nós fizermos, a gente não vai precisar de exatamente meio. Aqui, ó, meio ou 0,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Porque não é metade? Lembre-se, sempre metade. Então, ó, não é 2 de iodeto para 1 de persulfato? Certo? Se eu tenho 1 de iodeto, quanto que eu vou ter de persulfato? A metade. Quanto que é a metade? Meio, 0,5. E o quanto vai me formar de I2? Aí, pessoal, não é a mesma quantidade que eu estiver utilizando de persulfato? Porque, ó, não é 1 para 1, ou seja, se eu utilizei 1 de persulfato, formei 1 de iodo. Se eu estou utilizando 0,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro de persulfato, eu vou ter quanto de iodo? 0,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Tá certo? Lembrando, na experiência 1 tem um excesso de persulfato. Então, eu vou colocar aqui, ó, excesso. Mas por que ficou um excesso? Porque eu precisei de apenas 0,5. Eu não precisei de 1, como tá aqui, ó. Eu não precisei de 1. Eu precisei de apenas 0,5. Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, vai pausando aí. Se qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários. Tá? Então, ó. Calculamos e descobrimos a concentração aqui de I2 na experiência 1. Então, vamos para a experiência 2. O mesmo esquema. Quanto que a gente utilizou de iodeto, pessoal? Ó, nós utilizamos 2 vezes 10 elevado a menos 2
mol por litro de iodeto. E de persulfato? Pessoal, nesse caso já vamos direto, tá? Já vou fazer o raciocínio direto. Tá vendo que eu utilizei 2 de iodeto e 1 de persulfato? Ou seja, quanto que a gente vai precisar? Se nós temos 2 de iodeto e a gente não precisa, ó, no cálculo estequiométrico, proporção estequiométrica aqui, no balanceamento, melhor dizendo, não é 2 para 1? Opa, então se eu utilizei 2 de iodeto, quanto que eu vou precisar de persulfato? Eu vou precisar dos mesmos 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, certo? Ó, 2 para 1. 1 não é a metade de 2? Entendeu? Então, nesse caso aqui, ele vai reagir por completo. Não vai me sobrar nada. E o quanto que vai me formar de iodeto aqui, ó? Só para a gente ter uma noção. Vai me formar os mesmos 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Considerando a reação 100%, tá, pessoal? Então, não me sobra nada. Reage totalmente no 2. O que tiver excesso eu coloco, tá? Então, vamos fazer o cálculo para 3. Então, aqui, ó. 3. Vamos lá. De iodeto, pessoal, quanto nós utilizamos? Não utilizamos 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro? Não é? Ótimo. Quanto que a gente vai precisar de persulfato para reagir? Nós não vamos precisar a metade de 2? Ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Tá vendo que a gente está tirando tudo de base o do iodeto, que é ele que vai mandar ali, tá certo? E quanto que vai formar de 2? Vai formar a mesma quantidade que nós utilizamos de persulfato, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Ou seja, pessoal, tá vendo que na experiência 3 nós utilizamos 2 de persulfato? Utilizamos 2. Ou seja, utilizamos o dobro de persulfato. Isso quer dizer que sobrou, ou seja, ele vai ficar em excesso. Tá legal? Então, ficou em excesso aqui. 4. Vou até fazer o 4 aqui, porque nós temos iodeto. Quanto que nós utilizamos de iodeto? Não utilizamos 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Quanto de persulfato que a gente vai precisar? A gente vai precisar de meio vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. E do iodeto? Quanto que me formou? Vai me formar a mesma quantidade de persulfato, ou seja, meio vezes 10 elevado a menos 2. Ufa, né? E detalhe, no 4 também ficou em excesso, ou seja, o único que reagiu aí por completo, sem sobrar nada, foi a experiência 2. 1, 3 e 4 sobrou, tem excesso. Tá legal? Só que também temos a temperatura. Ela vai influenciar. Esse excesso também de persulfato, pessoal, ele vai dar uma influenciada. Por quê? Porque eu tenho muito mais persulfato. Ou seja, eu faço lá, cinética química lá no início. Eu faço o que aqui, pessoal? Isso influencia na velocidade da reação. Por que que isso influencia na velocidade da reação? Isso vai influenciar na velocidade da reação porque eu tenho mais matéria. Se eu tenho mais matéria, minha concentração é maior. Se eu tenho mais matéria, eu vou proporcionar uma maior probabilidade de choques efetivos para ocasionar minha reação. Então, consequentemente, eu aumento a velocidade. Então, se a gente considerar o excesso e a temperatura, ela vai aumentar mais ainda a velocidade. Certo, pessoal? Então, pois muito bem. Então, vamos lá. Nós temos o quê aqui, ó? Então, para nós preenchermos em relação a isso, tá vendo que nós temos duas experiências que formou meio vezes 10 elevado
a menos 2 mol por litro de iodeto, ou seja, eles serão essas duas daqui. Depois a gente vai discutir. Vamos discutir aqui, pessoal, em relação a quê? Nós temos que discutir as duas primeiras que formaram 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. As duas que formaram de iodo 1 vezes 10 elevado a menos 2 não foram a 2 e a 3? Ou seja, aqui vai ser ou 2 ou 3, tá? A gente vai ter que ver qual que é a primeira, né? Qual que chegou na concentração de 1 vezes 10 elevado a menos 2 primeiro e depois o outro aqui em relação a 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a 2 e o 3. Pois, muito bem. Temperatura na 2 e na 3 não é 25? Então, a temperatura não é uma variável a ser analisada. O que a gente tem que analisar aqui, pessoal? Nós temos que analisar o excesso. Tá vendo que a 2 não tem excesso? Ou seja, eu tenho menos matéria de persulfato, ela vai ter uma determinada velocidade. Mas no 3 eu tenho uma quantidade maior de matéria. E tendo uma quantidade maior de matéria, eu proporciono choque muito maior. Tá bom? Então, a 3, pessoal, vou até colocar aqui, ó. 3, ela é a mais rápida. Enquanto a 2, ela é... Então, vou até colocar aqui na frente, ó. 3 e 2 também, tá? A 3 vai ocorrer mais rápido. E agora, as que formaram meio, ou seja, meio, 1 e 4. Tá vendo que as duas teve excesso? Então, a gente não pode analisar o excesso, porque as duas têm, tá? Agora, entre a 1 e a 4, pessoal, nós temos que analisar a outra variável. Qual é a outra variável? Temperatura. 25 e 35. Então, se os dois têm excesso e o excesso na mesma quantidade, isola. Não é ela a variável. Temperatura, uma é 25, outra é 35. Ou seja, a que tiver maior temperatura vai reagir mais rápido. Energia cinética, aceleração das partículas e das moléculas, maior o choque. Então vai ficar como, pessoal? Vai ficar 4 e 1. Então eu vou colocar aqui na frente, ó, 4 e 1. Então ficou 3, 2, 4 e 1. Ufa! Né, pessoal? Eu levei 32 minutos para resolver, tá vendo? Mas eu tive que explicar bem o passo a passo. Isso que é complicado de alguns exercícios. Tá certo, pessoal? Então aqui, ó, tiver dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, vê o que eu falei, vê o que eu calculei, presta atenção, principalmente no que eu tô falando, e se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu vou tirar as dúvidas de vocês, beleza? Então, sem mais delongas, eu te convido a ser membro por apenas R$ 2,99. Vocês ajudam a comunidade exatamente a crescer mais e mais. E detalhe, vocês terão acesso antecipado a todos os vídeos que eu tô colocando aqui no canal, vocês terão acesso a todos eles. Tá certo, pessoal? E tá chovendo vídeo aí, tá legal? E, é claro, vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. Isso eu tenho que agradecer muito vocês, porque o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Tá legal, pessoal? E como eu disse, se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, só colocar aí nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!